A gente fez uma pausa num momento importante, que a gente fala de uma bactéria que a gente tem, que é muito responsável por trazer contaminações. Ela é um coco, ou seja, tem esse formato redondinho, se multiplica numa faixa ampla de temperaturas, desde 7 a 48 graus, sendo que o ótimo é mais ou menos petrolina, de 30 a 40 graus, e ela prefere pHs mais altos, embora ela comece ali num pH relativamente ácido, né, 4, é o que seria um vinho aí de petrolina, no geral, até 9,8, tá lá num outro extremo praticamente, e o ideal para ela é bem próximo ali da neutralidade, levemente ácido a neutro, 6 a 7. E quantidade de sal, ela é relativamente resistente, porque 10% de sal é bastante, ela para seja para se multiplicar ou para produzir toxina, tá, consegue fazer isso com até 10% de sal, gente, é bastante coisa, né? Imagina que alimento que a gente come que tem 10% de sal. Aonde que ela está? Animais, incluindo os humanos, né? Mas ela pode estar bem presente ali em vacas com mastite. E aí, por que, que a gente não deveria usar essas vacas para extrair leite? E por que, que uma das formas de analisar a qualidade do leite é olhar ali células somáticas para ver se tem contaminação, né? E a partir de um tanto, tu inclusive é obrigado a descartar e dizer para dar um puxão de orelha no produtor. Tá nas nossas mucosas, tá? Seja na boca, no nariz, na garganta, nos olhos e mesmo no nosso intestino, né, que é uma mucosa, e não faz com que a gente morra por ter isso. O problema não é quando ela está num lugar que não traz problema, né? Isso já é a própria frase já diz. O problema é quando ela está num lugar que ela traz problema. Quando ela sai da nossa mão mal lavada e vai para um alimento, ela traz problema. Fora isso, a gente convive com ela com alguma tranquilidade e os nossos animais também, tá? E cerca de 40% dos humanos vai ter estafilococcus em si. Eu provavelmente tenho. Ela vai acontecer em produtos de origem animal, por causa da própria contaminação do animal, sobretudo por equipamentos e utensílios contaminados. E vocês devem ter visto aí, né, que uma das grandes fontes de contaminação é equipamento e utensílio que não foi bem higienizado. Por isso que aí as boas práticas são importantes, porque a gente elimina muita possibilidade de contaminação. E pela manipulação dos produtos, quando a gente não fez bem isso aqui, né? Aí acaba passando para produto, e no produto a bactéria se desenvolve. Ela, ela habita, vamos dizer assim, né? Não gosto de atacar, ela não ataca uma gama grande de alimentos. Muitos derivados de leite aí, né? Até mesmo doces, manteigas e queijo, e bastante embutidos. E aí, claro, também as coisas produzidas com embutido. Veja que se a gente tiver tá, e necessariamente quer dizer que ele vem contaminado da fábrica? Não, pode ter se contaminado aí na nossa geladeira e tudo mais, ou pode estar tudo certinho e a gente pegou um presunto para fazer um sanduíche com a mão contaminada, contaminou o presunto, acaba tendo desenvolvimento do estáfilo lá, e tu acaba tendo problema de saúde por causa disso. E aí a gente tem que reforçar a ideia de higiene, né? A intoxicação pelo estafilococcus se dá pela ingestão de um alimento que contém as enterotoxinas, ela não produz dentro da gente, ela produz fora, é uma intoxicação, por cepas que produzam essas toxinas. Tem várias cepas de estafilococcus, como acontece de alguma forma com E. coli, como acontece com salmonella, e algumas produzem bastante essa toxina ou formas fortes, digamos assim, da toxina que nos trazem problemas. E essa toxina, embora seja uma proteína, ela é bastante estável. Diferentes proteínas têm diferentes propriedades. E a dose mínima de ingestão é muito baixa, tá? Inferior a 20 nanogramas. Isso é miligrama por mil. É um negócio que eu não consigo saber o número de zeros. É pouco. Os sintomas são náuseas, tem um sintoma bem interessante, assim, vômitos em jato, mas ela costuma ter uma manifestação muito forte, assim, de crises eméticas fortes,
Câimbras abdominais, em função da dor de barriga mesmo, efetivamente. Diarreia e suor, né? Suor frio, sobretudo. Ela não é uma doença fatal, mas ela pode ser muito complicada para quem tenha problemas de saúde, tá? Por exemplo, imunossuprimidos, crianças, idosos e por aí vai. E a gente vai para a salmonela, e lembra que a nossa principal causa de DTAs causadas, né, por micro-organismos, claro. Ela também são bastonetes, não vem muito ao caso para a gente. Ela tem 3 espécies: a salmonela entérica, a subterrânea e a bongore. Mas essas espécies se dividem aí em um grande número de subtipos que podem trazer diferentes doenças. Parecido lá com o que era a E. coli. Veja só, a salmonela tiffi, que causa, como o nome faz supor, a febre tifoide, tem uma incubação alta, ou seja, não foi ontem, não foi há uma semana, 14 dias em média, que traz aí febre alta, que traz dor de cabeça, né, cefaleia. E veja que não precisa ter uma carga baixa de micro-organismos, tu já está tendo problemas. E a Salmonella enteritidis, que é a principal que a gente usa aí, como referência para esses surtos, nesses surtos alimentares, ou mesmo a Tifimurium, que causam gastroenterites. Essas aí elas têm uma incubação menor, de 12 a 72 horas, com alguma frequência. Também outra coisa que é interessante da Salmonella, por que ela aparece aí como principal agente causador de DTA? Porque como a incubação é rápida, tu consegue rastrear mais fácil qual foi o alimento. E rapidinho tu chega lá no salão da igreja, da festa que todo mundo comeu maionese e descobriu que várias outras 30 pessoas também estão com salmonelose. E pode ser um que justifique ela aparecer mais como fonte de DTA. E ela vai te trazer o quê? Dores de cabeça, dores abdominais, diarreias, vômitos e náuseas. E também febres baixas e dores musculares, sendo que ela também tem uma dose baixíssima de ingestão de células de salmonela para a gente ter problemas. As principais fontes de infecção, tem que saber que elas estão bastante distribuídas no ambiente, mas água e vegetais, alguns produtos cárneos, sobretudo carne de aves, mas sobretudo ovos, tá? Embora leite também possa passar, e os pescados e répteis também, mas o mais comum é a gente ter esse problema com ovos. Lembram a relação que tinha lá naquele gráfico, né? Os maiores problemas são com ovos e alimentos que usaram ovos, e o nosso maior agente era a salmonela. Mas também aqui, né, toda a forma como é produzido hoje a ave, né, muita ave para pouco espaço, junto com fezes e tudo mais, é tanto natural que elas acabem, que a carne, não estou dizendo que é bom, mas estou dizendo que é uma lógica, né, que acabe tendo alguma contaminação nas carnes. E tendo ela mal cozida, a gente acaba tendo problema. Situações ideais, tá? Temperatura ótima, 35 a 43, todas elas aí são muito dessa faixa dos 30 a 40, algumas vezes 25, 35, mas ficam muito por aí. Ou seja, nada diferente do que a nossa vida normal, em temperaturas relativamente convencionais, sobretudo aqui no nosso país. Abaixo de 7 graus Celsius, boa parte das salmonelas não se multiplica, ou seja, ter cuidados aí, aquela história de um alimento sempre refrigerado evita muita coisa. Mas elas, embora não se multipliquem, elas podem sobreviver por tempos longos de congelamento. Não estão se multiplicando, mas estão vivas. E aí, quando a gente descongela, elas podem se manifestar. Aí a gente faz aquele descongelamento lento, assim, né? De lento, não, desculpa, rápido, na verdade, né? Deixa fora da geladeira. É mais rápido, né? É mais lento que causar, por exemplo, no micro-ondas, mas é mais rápido que na geladeira. Mas deixa fora, hein? Deixa a temperatura ambiente de hoje para amanhã, e aí tem vários tempos aqui para salmonela resolver se manifestar numa coxinha de frango, por exemplo. Coxa, né, do animal, não aquele... vocês entenderam.
elas são termossensíveis, ou seja, temperaturas altas bastam para matar. E aí, ovo bem cozido, por exemplo, já bastaria para a gente não ter problema com salmonela. E o pH ótimo de 6,5 a 7,5 também, bastante básico. Depois a gente tem Yersinia. Algumas vezes a gente vê falar no Brasil, mas pouco. E tem algumas que são patogênicas, né? Yersinia pestis, a enterocolítica, que é a que mais vai nos incomodar em termos de DTA. E a pseudotuberculoses. É um bacilo gram negativo, é um anaeróbio facultativo, ou seja, funciona melhor em ausência de oxigênio, mas pode funcionar com oxigênio. Sai de feridas, de fezes, de escarros e de alguns linfonodos mesentérico. Mesentérico tem a ver com, né, com entérico, lembra aquela nutrição, como chama? Do sistema gástrico. As fontes principais, água, animais selvagens, e a gente está vendo aí que não, coronavírus, volta a dizer, é vírus, né? Mas está vendo que parece que saiu de animais selvagens e não dá muito certo esse troca-troca de vez em quando. Agora é o cachorro se manifestando. Um momentinho. Retornando aqui. Falar em cães, né? Foi apenas para ilustrar. Sim, pode estar lá em cães, pode estar em aves, pode estar em suínos. E ela tem uma boa multiplicação em baixa temperatura. Isso é um certo problema. Mas a principal fonte de contaminação por Yersinia é porco, é suíno, tá? E depois também leite cru. Ah, mas o meu leite é mais saudável, né? Eu compro do fulaninho. Não funciona. Ah, mas eu fervo 2 horas, aí piora, né? Não por questões de micro-organismos, que perde boa parte das propriedades que tu acha que ele tem mais do que o leite da indústria. Queijo e, né, derivado de leite, sobretudo se usar leite cru. Ou, enfim, né, ter pouco cuidado sanitário e acabar contaminando, né? Aves e água. De 12 a 72 horas, é um pouco mais rápida, né? Tu começa a ter sintomas, gastroenterite, né? Ou seja, problemas gástricos e intestinais, com diarreia, náuseas, febres, calafrios e dor de cabeça. E pode trazer ali os linfonodos mesentéricos, que é no estômago. E pode trazer septicemia e imunocomprometidos, né? Praticamente está dizendo, pode matar pessoas com problemas de imunológicos. Pode trazer problemas no apêndice, que se chama de pseudoapendicite. E ela tem a dose que te traz problemas é desconhecida, não se conseguiu chegar, é engraçado dizer isso, mas não se conseguiu chegar ainda em qual é o mínimo que você precisa ingerir de células de Yersinia para ela te trazer problema. Depois Listeria monocytogenes, bastante comum em carnes, né? É um bacilo também gram positivo, é aeróbio. Se multiplica entre 1 e 40 graus, ou seja, entre geladeira e um dia muito quente de verão. Tem um pH também entre 6 e 8, mais próximo aí da neutralidade. E trabalhando desde máximo de ácido, de mínimo de ácido e mínimo de base. Capaz de sobreviver em condições adversas, veja, sobretudo refrigeração, como a gente comentou, né? Essa é uma questão importante. Forma biofilmes. Biofilme é uma coisa complicada, porque tu forma uma camada, que é basicamente uma secreção, alguma coisa assim, que cria um filme, e esse filme acaba sendo, por exemplo, a própria placa de dente. Eu não estou dizendo que é Listeria, estou dizendo que forma um biofilme, que fica incrustado no dente, mais difícil de limpar. E esse filme faz com que ela tenha mais possibilidade de sobrevivência
e nos traga mais dificuldade de entrar com agentes que tragam aí a eliminação da bactéria. Isso se torna bem complicado. Só para ter uma ideia, grande parte dessas bactérias super resistentes em hospitais, elas são muito complicadas pela formação de biofilme. E tá, a listeria está em muitos lugares, e sobretudo em animais. A listeriose pode ser muito complicada, para grande parte das pessoas vai ser um problema, enfim, ruim de saúde, mas ela pode ser muito complicada aí, trazendo consequências, sobretudo neurológicas, para o feto. E pode trazer para as pessoas encefalite, meningite, abscessos. E na fase que ela tiver, que ela se manifesta no intestino, a gente parece que tem uma gripe. E claro, né, no intestino normalmente a gente tem problemas aí com diarreia e esse tipo de coisa. E aí, claro, te traz diarreia e te traz também febre. O que a gente tem como principais alimentos veiculadores da listéria? Lácteos, leite cru ou pasteurizado, inclusive, porque nem sempre, como ela lembra, bem extrema, pode ser que a pasteurização mal realizada aí não dê conta. E, importante dizer, sobretudo o problema não é a pasteurização mal feita, mas a contaminação do leite já processado, né, posterior. Pode aparecer em sorvete e pode aparecer em queijos, lácteos no geral. Carnes crus ou termoprocessados de diversas origens, e sobretudo carnes os animais são um grande reservatório da listéria. Produtos de origem vegetal, de origem marinha e refeições prontas, né, preparadas. E as superfícies úmidas das plantas processadoras de alimentos podem ter ali, né, abrigar a listéria. Perdão. E isso acaba sendo um problema, que aí tu acaba tendo ela se multiplicando, já que ela é bastante resistente, né, que a gente tinha comentado, pode acabar trazendo problemas de contaminação por causa disso, em que a facilidade que ela tem de se estabelecer, a nossa dificuldade em tirar ela pode ser um limitante. E aí, às vezes, tu tem práticas boas e acaba não sendo suficiente, porque tu não imaginou ali que uma ranhura pequenininha ia acabar tendo uma presença de listéria e acabar trazendo um problema grave. Vamos lembrar que aquela questão lá que eu comentei da África com a mortadela, parece que era uma ranhura numa lajota onde encontraram listéria. E quase que eu falei o nome do santo agora, mas aquele supermercado aqui no Rio Grande do Sul que teve problemas era a listéria, tá? Então a listéria é um pouquinho, não acontece tanto e pra gente tem esse mistério, se não acontece ou se não é notificada. E quando acontece ela é um pouquinho ruim de ser combatida. Depois Campylobacter, que é outra coisa que não aparece muito no Brasil, mas aparece muito em países desenvolvidos. A gente vai ver ali que na Europa se tem muitos surtos de campylobacteriose e no Brasil não tem nada de que se fale de campylobacter. Elas são alguns bacilos aí com essa forma meio tortinha, meio de espiral. Eles são móveis e microaerófilos, ou seja, eles não precisam de grandes quantidades de oxigênio, vivem em pequenas quantidades. Se multiplicam de uns 30 a 47 graus, sendo que em torno dos 40 aí é a melhor temperatura para eles. As bactérias. O pH ótimo de 6,5 a 7,5. Assim, é o período que elas levam para nos trazer problema de 2 a 5 dias, não demora tanto quanto algumas outras, mas é mais que algumas que duram menos. 500 células que a gente ingerir, a gente já está com um problema com Campylobacter. 500 é um número relativamente baixo. A gente pensa em pessoas, nós temos 500 pessoas, mas células unicelulares não é nada. E a duração dela vai de uns 5 a 7 dias.
com diarreia aquosa ou grudenta, com sangue oculto, febre, náuseas, dores abdominais, e que lembram, eu nunca tive, mas que se comenta aí que lembra a apendicite. E aí é aquela velha história, todas têm sintomas muito parecidos. Dores de cabeça e dores musculares. Os alimentos envolvidos: aves e derivados crus de aves, a Campylobacter jejuni, e a Campylobacter jejuni é inclusive a que mais acontece, que mais traz surtos de campylobacteriose na Europa. Se entrar aí no site dos organismos lá, EFSA, acho que chama isso, European Food Safety Agency, é isso mesmo. Vocês vão ver ali, provavelmente tenha tido alguma coisa mês passado, estou chutando, tá? Mas é que é muito comum mesmo. Leite cru, água não clorada e suínos com, sobretudo, a espécie Campylobacter coli. E para a gente fechar, no gênero víbrio, vibrião, vibrião cólera, mas efetivamente isso, né? Vibrio cólera, né? É o vibrião que traz, que te contamina com a cólera. Então, cólera não vem do E. coli, da Escherichia coli, mas do vibrião, né? Do vibrio cólera, tá? Não confundam isso. São os bacilos curvos, são gram-negativos, são móveis, são anaeróbios e são anaeróbios facultativos, ou seja, funcionam preferencialmente em anaerobiose, mas podem funcionar com oxigênio. São bem sensíveis a frio e mesmo a calor, então os dois extremos de temperatura não são bons para eles. E a pHs ácidos, ou seja, combater os víbrio não é tão impossível. E estão muito ligados bastante com a questão da higiene, né? O principal reservatório é o ambiente marinho, e aí a gente tem a ideia, né, de que ela tem uma grande tolerância ao sal, e efetivamente é isso. Tanto que aí acaba sendo, né, mais relevante, né, nos frutos do mar. E quais são os sintomas? Diarreia, câimbras no abdômen, náuseas, vômitos, dores de cabeça, febre e arrepios. Quase o que eu falei em todas elas, e várias as mesmas coisas, inclusive. E como eu tinha dito, né, a grande questão do víbrio, sobretudo do víbrio cólera, né, é a falta de saneamento básico. A gente acaba aí tendo contato com esgoto, água contaminada, com os vibriões e acaba tendo problemas. E também em populações, por exemplo, asiáticos que comem muito frutos do mar cru, pode ser problema. Eu uma vez tive um problema com ostra, que eu não sei se não foi algum vibrião, assim, que exatamente isso aqui, né? Não, até não vômito não, mas diarreia e cansaço, sobretudo, e febre. E foi uma coisa, dor de cabeça, febre. Provavelmente eu tenha tido um problema aí com vibrião, ostra crua. Não tem problema comer ostra crua, ela precisa estar depurada, tá? E nem sempre a gente... E bem conservada. Em algum momento a gente teve problemas aí. Possivelmente, isso é um chute meu, né? Em cima das coisas que eu comi e de como eu fiquei. E tem uma dose infectante baixa. 10 na 6, põe ali 0, vários 0, é uma coisa que não é tão relevante. E assim a gente encerra aí as principais doenças. Todo o resto vocês já viram ali, né? Os cuidados com conservação, os cuidados com manipulação, a higiene. Assim a gente evitaria muito dessas questões. Não é impossível, mas a gente insiste. Somos brasileiros, não desistimos nunca e não desistimos de tentar provar, né, nem que seja com a própria vida, de que não precisa ter cuidado, não precisa pôr na geladeira e tudo mais. Então espero que seja útil para vocês. Muito bem de mudar os nossos próprios hábitos, e agradeço a atenção e fico à disposição. Até mais.